Olá! Hoje eu vim falar sobre a minha história de vida com a hipertensão arterial pulmonar. Tem 6 anos que eu descobri a hipertensão arterial pulmonar e hoje, depois de tanto tempo, eu me sinto à vontade para falar sobre ela, sobre a doença e também senti a vontade para compartilhar isso com as pessoas. Então vamos lá. Eu descobri a hipertensão arterial pulmonar, começou na verdade os sintomas em junho de 2016. Em junho de 2016 eu comecei a me sentir muito cansada, fazendo poucas atividades, me dava tontura quando eu levantava, baixava, comecei a me sentir um pouco também inchada. E aí de início, né, eu achei que era gravidez, só que aí quem dera fosse, mas não era. E aí, quando eu vi que não era gravidez, eu falei assim, então vamos começar a buscar saber o que é, porque não é normal uma menina de 20 anos estar com esses sintomas, né? Cansaço, fadiga, não conseguir dormir direito, enfim, inchaço. Aí eu fui começar a buscar. De primeira, eles acharam que era ansiedade, me passaram medicações para ansiedade. Só que aí eu falei assim, eu não vou tomar, vou primeiro no cardiologista, porque eu não sei se é ansiedade mesmo, porque era algo contínuo. Então eu fui no cardiologista, o cardiologista fez vários exames, eletrocardiograma, fez exame de imagem, exame de sangue, e de início acharam que era sopro, porque é um problema que a hipertensão arterial pulmonar sempre é confundida com alguma doença cardíaca. As pessoas, sempre, os médicos, a maioria, né, confundem, porque é uma doença que tem muitos sintomas e afeta o coração e o pulmão, então sempre acabam tratando sempre o coração primeiro e depois vem que não é só ele que é o problema, né? Então acharam que era sopro, aí eu internei, fiquei acho que quase 15 dias internada, aí fez vários exames, transofágico, e aí falaram pra mim assim, Bia, olha só, você não tem sopro, seu problema é pulmonar. Só que o erro começou aí. Me disseram que era pulmonar, só que não me disseram o que era ou que eles desconfiavam que era. Simplesmente falaram assim, ó, seu problema é pulmonar e você tem que procurar um pneumologista, porque aqui na nossa unidade não temos pneumo. Então eu fui pra casa, ainda com sintomas, e os sintomas foram piorando, ao ponto de eu não conseguir tomar banho, trocar de roupa, dormir sem ser sentada. Eu dormia na poltrona do meu pai, né, aquelas poltronas do papai, sabe? Porque eu não conseguia dormir de lado, porque ficava com falta de ar, do outro lado também. E assim, de bruço, piorou. Então foi piorando e eu indo atrás de pneumologistas. Eu fui em um, fui em outro, fui em um, fui em outro. Ah, não dá, tem que ser um especialista, tem que ser um especialista. E nisso começou a me dar uma dor no pescoço até o braço. Começou a me dar uma dor no pescoço até o braço, do lado direito. E aí quando eu fui ver, eu estava com uma trombose da jugular até metade do braço. Eu não mexi o braço, meu braço ficava quente, ficava nessa posição. E aí eu cheguei no hospital, o médico fez um eco e falou, Bia, você tá com uma trombose da jugular até o seu antebraço, você tem que ficar aqui. E aí eu fiquei, dessa vez eu fiquei uns quase 2, 3 meses internada, tratando essa trombose, vendo se esse trombo tinha ido pro pulmão. Graças a Deus não foi, não me deu nenhuma, não foi pro pulmão, não foi pro coração, ele estacionou no braço, isso já foi um milagre de Deus, ficou ali estacionado. E a gente começou a tratar trombose, fui transferida para outro hospital, porque no hospital que eu estava não tinha especialista, não tinha pneumo, e nesse hospital a gente começou a investigar essa falta de ar, esse cansaço que eu sentia. E aí lá a gente já entrou com sildenafila e furosemida. Sildenafila é um medicamento chamado Viagra, né? Mas ele é um medicamento pro coração. Ele é um vasodilatador. E o furosemida ele é um diurético para desinchar. Eu tava tendo muita retenção de líquido também. E lá eles começaram a falar sobre hipertensão arterial pulmonar, mas não me explicavam muito o que era. E aí a gente fez todos os exames, melhorei bastante com sildenafila, ao ponto de eu conseguir fazer algumas atividades que eu não estava conseguindo mais fazer, como dormir, por exemplo, ou trocar de roupa.
tomar banho sozinha, sem precisar de ajuda. Então, assim, já melhorou bastante. E aí, quando foi e passou-se o tempo, né? E quando foi em dezembro, a gente fez um cateterismo. E no cateterismo constatou a hipertensão arterial pulmonar. E quando foi no outro ano, em janeiro, fevereiro, uma coisa assim, eu comecei a fazer o tratamento na Policlínica Piquet Carneiro, da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, para hipertensão arterial pulmonar, e entrei com o Bozentana, que é a medicação para hipertensão arterial pulmonar. Existe o Bozentana, Brizentana e existem outros, mas de início foi esse. E aí eu comecei a usar as medicações e melhorei bastante. Melhorei muito. Fiquei bem. Só que aí o que aconteceu? Depois de um tempo, passou-se 1 ano, 2, a medicação ficou em falta aqui no Rio de Janeiro. E eu fiquei 9 meses sem a medicação. E aí acabou ocasionando uma arritmia cardíaca. Aí vai eu internar de novo. E nessa arritmia cardíaca, eu tive que fazer uma ablação pra poder, tipo, queimar, sabe? Aquela artériazinha que tava meio maluquinha. E eu melhorar. E a gente entrou com os medicamentos pro coração, que até então eu não usava medicamentos pro coração, só pro pulmão. Tanto, não. A sildenafila também é um medicamento pro coração, mas não especificamente para ele, sabe? Da arritmia. E quando foi ano passado, dezembro do ano passado, eu tava muito inchada, eu tava com muita retenção de líquido, eu cheguei no hospital muito inchada, muito debilitada, e era água no abdômen, água na barriga, água em tudo que é lugar. Virei um balãozinho. E aí eu tive que internar de novo pra poder reter esse líquido. Conseguimos reter esse líquido. Dessa vez eu fiquei 4 meses internado, passei Natal, Ano Novo, Carnaval no hospital. Saí recentemente. E a gente conseguiu drenar todo esse líquido do corpo. E a gente fez um procedimento no coração para o coração ficar menos sobrecarregado, que é a atrioceptoplastia. É basicamente um furinho entre os ventrículos, para o sangue ir para o lado esquerdo, para o coração ficar menos sobrecarregado. E eu melhorei bastante com esse procedimento. E agora eu tô fazendo também um acompanhamento com um fisioterapeuta, nutricionista, que é a reabilitação pulmonar, né? Essa reabilitação pulmonar a gente faz exercícios para fortalecer o corpo, fortalecer os músculos, criar músculo, criar massa corpórea, porque caso necessite, faça um transplante pulmonar, caso precise, né? No momento ainda não sou indicada para isso e espero que demore essa indicação, mas a gente já está fazendo essa reabilitação, até porque a gente precisa ter massa corpórea, não basta só a gente tratar a doença com medicamentos e tal, se você não fazer atividade física, se você também não fizer alguma coisa, porque você tem outros órgãos, o seu corpo precisa de atividade para ele continuar em movimento. Então, agora eu estou fazendo essa reabilitação e estou bem, graças a Deus. E eu queria dizer que hipertensão pulmonar é difícil, não é fácil, mas com tratamento, seguindo todas as orientações médicas, você consegue ter uma sobrevida, você consegue viver, ter uma qualidade de vida. Depois da hipertensão arterial pulmonar, eu descobri muitas coisas. Eu conheci muitos lugares que eu não tinha conhecido aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu me formei, eu já saí, já briguei também, enfim. Eu tenho uma qualidade de vida normal, saio sozinha, converso, brinco. Eu tenho uma vida mesmo com a hipertensão arterial pulmonar. E toda vez que eu preciso respirar, simplesmente eu paro, respiro e sigo. Então, você que está descobrindo a hipertensão arterial pulmonar, não desista. Você tem uma vida e você é valioso para Deus. E toda vez que precisar, é só parar, respirar e prosseguir.